José do Egito ou José no Egito? Qual a diferença entre as duas expressões? José do Egito, José no Egito. Qual nós devemos usar? A graça e a paz, pessoal. Eu sou o pastor Wenderson, você está aqui no Teologia em Tela e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a expressão José do Egito e a expressão José no Egito. Para efeito de uma melhor compreensão da nossa abordagem, nós vamos entender a preposição de, ali no de mais o, formando o José do Egito, formando o do, como um sentido de pertencimento. E o José no Egito, quando nós estivermos delimitando simplesmente o espaço geográfico onde ele vai estar, ok? Com isso em mente, qual será a melhor expressão? José do Egito ou José no Egito? Vamos tentar explicar aqui o nosso ponto a partir de 4 perguntas que serão respondidas ao longo do vídeo. Mas antes, eu quero te lembrar que o foco principal do nosso trabalho aqui através deste canal é te abençoar. Dá ferramentas para que você possa interpretar melhor as Escrituras Sagradas. Por isso, se inscreva aí no canal e deixa o sininho das notificações ativado, porque assim você vai receber conteúdo sempre que postarmos vídeos novos. Você não vai perder nenhum dos nossos vídeos futuros, tá bom? Fique ligado. Bem, voltando aqui para o nosso assunto do Teologia em Tela, a primeira pergunta que vamos responder é a seguinte: quando a expressão José do Egito é errada? Sim, existem alguns momentos que a expressão José do Egito não pode ser usada, obviamente. Então, em Gênesis 37, quando começa a relatar a história do José do Egito, ele estava junto da sua família, ele estava debaixo da proteção do seu pai, ele estava em conciliação com os seus irmãos, ele estava debaixo da proteção também da sua mãe, tudo estava bem, tudo estava tranquilo entre ele e os seus familiares. Então, nesse momento, ele não está no Egito e ele nem é do Egito. Ele é da sua família, ele está em Canaã e ali nós não podemos, de fato, usar a expressão José do Egito, haja vista que agora ele é o José de Jacó, que está ali para poder tratar dos negócios da família, atendendo às necessidades do seu pai. E isso é interessante porque nós podemos fazer a seguinte aplicação. Quando você está com Deus, quando você está com a família de Deus, quando você está conciliado com o seu Senhor, com o seu Deus, com os seus irmãos, você está debaixo de proteção. Muitas vezes é comum você observar que nós fazemos a seguinte analogia, comparamos Israel e o seio familiar com a igreja, com Deus, com as coisas corretas em Deus, ao passo que comparamos também o Egito com o mundo, com o pecado, com as pessoas fora da presença de Deus. Isso é importante para o entendimento aqui do nosso vídeo, em especial nas aplicações que serão colocadas diante de cada situação, tá bom? Então é errado de fato dizer José do Egito quando ele estava com a sua família antes de ser vendido como escravo. Um outro momento em que eu não vou poder usar a expressão José do Egito é antes dele ser preso, quando ele estava livre. Se ele está livre, então ele é dono de si mesmo, dono das suas próprias decisões, dono do seu próprio espaço. E ele está tentando atender à ordenança do pai, ele está procurando atender às necessidades da sua família ali na terra de Canaã, aonde ele se encontrava. A mesma coisa nós podemos dizer com relação a nós. Enquanto somos livres, nós vamos procurar servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Se nada nos prende a esse mundo, ao pecado, nós estamos com o nosso coração totalmente voltado para a vontade do Pai, para a vontade da nossa família enquanto igreja. Então você precisa perceber o seguinte: se você está livre, livre em Cristo, livre em Deus, você é capaz de usar o seu tempo, o seu espaço, todas as coisas que você tem para servi-lo, para adorá-lo, para fazer aquilo que agrada ao coração dele. Também não devemos dizer José do Egito antes dele ter se tornado o governador do Egito. Também é uma questão muito óbvia, muito simples, mas nós precisamos perceber isso, porque hoje, como nós olhamos para a história passada, fica fácil lembrar que ele era governador, mas houve um tempo no período de vida dele em que ele ainda não era governador. Pense bem, a Bíblia fala que aos 17 anos ele teve os sonhos e apenas aos 30 anos é que ele sentou no trono do Egito como governador. Mas agora
agora eu vou responder a segunda pergunta. Quando a expressão José do Egito é certa? O primeiro momento em que a expressão José do Egito pode ficar correta é a partir do momento em que a história narra que ele foi vendido ao Egito. Então ele se tornou propriedade do Egito. Enquanto escravo, ele não tinha mais o direito sobre o seu tempo, ele não tinha mais o direito sobre o seu espaço, ele não poderia fazer as suas próprias escolhas, porque agora ele tinha um dono, ele tinha um senhor, esse senhor era um egípcio. Então agora nós temos o José, escravo do Egito. Então é correto eu dizer José do Egito no sentido de que agora ele pertence de fato a um egípcio. Da mesma maneira, queridos, a Bíblia declara no Novo Testamento que aquele que comete pecado, pratica o pecado, é escravo do pecado. Ele não é mais dono de si mesmo, das suas próprias escolhas e decisões. O mundo é dono dele. Então, sim, nesse momento, se eu disser José do Egito, eu estou fazendo uma alusão ao fato dele pertencer ao Egito. Antes de eu continuar, eu quero te lembrar para ficar até o final do vídeo, que lá no final do vídeo eu vou te explicar por que eu uso geralmente a expressão José do Egito aí nos títulos, nas thumbnails dos vídeos que eu posto sobre José, tá bom? É também correto usar a expressão José do Egito a partir do momento que José foi preso. Sim, porque agora, além de escravo do Egito, ele também é um prisioneiro do Egito. Então perceba que o estado em que ele se encontra, de escravo, e nesse caso agora de um criminoso, de um prisioneiro, o torna propriedade do Egito em dois níveis. O primeiro nível porque ele foi comprado, o segundo nível porque agora ele precisa pagar uma dívida. Quando nós olhamos isso para o Novo Testamento, numa aplicação para os nossos dias atuais, nós vamos entender que nós nos tornamos sim escravos do pecado e do mundo por causa do pecado que cometemos. Agora nós somos escravos desse pecado, como o próprio Jesus disse. Além disso, também nós nos tornamos criminosos espirituais, presos a essa natureza humana e seremos julgados. Por isso que a Bíblia fala sobre reconciliação, para que possamos voltar ao convívio com a família de Deus, e fala sobre justificação, para que nós possamos ser perdoados pelo nosso crime que nós cometemos contra a lei. Sim, existe uma lei dizendo que nós não devemos pecar. A alma que pecar, essa morrerá. A partir do momento que eu peco, eu firo a lei de Deus. Ferindo a lei de Deus, ferindo os princípios espirituais, eu vou precisar me apresentar como um criminoso diante do tribunal eterno. E ali eu não vou conseguir me autodefender. Eu vou precisar de um defensor. E o nosso defensor vai ser Jesus Cristo. José estava preso injustamente nesse caso, não havia ninguém para o defender. Obviamente que ele nunca se esqueceu que Deus era com ele, porém ele sim era o José do Egito. Ele era o José prisioneiro do Egito, ele era o José escravo do Egito. É também correto dizer José do Egito a partir do momento que ele se torna governador do Egito. Obviamente que agora que ele assumiu esse cargo, que agora que ele assumiu essa responsabilidade, ele recebeu um prestígio, um privilégio, e ele foi colocado na posição de governador do Egito, né, pela misericórdia de Deus, pela graça que Deus deu a ele de interpretações e pela sabedoria também de administrar tudo aquilo. No entanto, ele continua sendo do Egito. Nesse caso, ele é o governador do Egito, pertence ainda assim ao Egito, principalmente porque agora ele precisa obedecer às ordens do faraó e fazer o melhor, tanto para o faraó quanto para o povo. Então ele é o José do Egito, o governador do Egito. Terceira pergunta: quando a expressão José no Egito é errada? Primeiro, é errado dizer José no Egito a partir do momento que ele estava na casa dele. Se ele está dentro da casa dele, se ele está ali onde mora a família dele, ele não pode estar no Egito, ele está em Canaã, ele está junto com a família. A mesma coisa eu posso dizer a respeito de mim e de você. Se você está em Deus, se você está com Deus, você não pode estar no mundo. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Tiago também aponta a incoerência que existe entre aquele que deixa bênção e maldição brotar da língua. Faz alusão à fonte, que não pode brotar água doce e salgada ao mesmo tempo. Então, se você está em Deus, você não pode estar no mundo. Também eu não posso dizer José no Egito no período em que ele esteve em Canaã. Mesmo fora da residência dele, da casa dele, houve algumas situações onde ele foi ver o que os irmãos estavam fazendo e voltava para trazer notícia ao pai. Então eu
quero que você perceba que existem níveis de intimidade entre você e o seu Deus. Há aqueles que estão no conforto da casa, no aconchego, bem próximo ao Pai, mas há também aqueles que estão talvez aí trilhando um caminho um pouco mais distante, um pouco mais longe, mas ainda assim dentro dos limites estabelecidos ali por Deus e debaixo da bênção. Você pode escolher se você vai ser um seguidor de Jesus, de perto ou de longe. Lá no Novo Testamento a gente pode observar que Jesus tinha 12 apóstolos, porém 3 eram mais íntimos, eram mais chegados, estavam mais próximos de Jesus e estavam sempre junto com Jesus, presenciando o poder de Deus de uma maneira muito mais íntima. Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João de uma maneira mais próxima a ele. E havia também aquela multidão que eram os seguidores de longe, que nós podemos comparar com o terceiro momento em que nós não devemos chamar José de José no Egito, que é quando José estava no caminho do Egito. José havia sido vendido pelos irmãos e agora ele está no caminho do Egito porque a caravana dos ismaelitas que o compraram queria vendê-lo. Esses são seguidores de longe. São pessoas que dizem temer a Deus, são pessoas que talvez até vão na igreja de vez em quando, são pessoas que de alguma maneira acreditam em Deus, porém elas olham para o Egito, olham para o mundo e elas estão caminhando em direção ao mundo. Você pode dizer até que José não queria ir para o Egito, mas a força das circunstâncias acabaram levando José para o Egito. Então, querendo ou não querendo, ele acabou sendo levado para o Egito. E isso acontece com muitas pessoas, que às vezes dá lugar a uma situação e é levado pela força, pelos problemas, a irem na direção do Egito. Então, quando você está no caminho para o Egito, você ainda não está no Egito. E agora sim nós podemos chegar naquele momento de dizer quando é que a expressão José no Egito é certa. Bom, o primeiro momento é quando José atravessa a fronteira. Atravessando a fronteira do Egito, ele já está no Egito. Então, cuidado, principalmente quando eu olho de uma perspectiva espiritual. Não existem delimitações de uma fronteira até onde você está em pecado, até onde vai a sua santidade, até onde você está bem com Deus, até onde não. Você precisa tomar cuidado para não atravessar a fronteira do pecado, para não ir além daquilo que Deus tem permitido, para não extrapolar e se tornar uma pessoa que está no mundo, que está no Egito, por assim dizer. Depois, José no Egito foi vendido para o Potifar e trabalhando como escravo na casa de Potifar, também nós devemos dizer que é o José no Egito. Afinal de contas, ele está na casa de um oficial egípcio trabalhando no Egito. Então eu posso usar a expressão José no Egito quando ele atravessa a fronteira do Egito, porque ele está no Egito, e também quando ele está na casa de Potifar trabalhando para um egípcio. Ele está no Egito. Sabe outro momento que ele está no Egito? Quando ele foi preso, ele cumpriu a pena dele e a prisão dele no Egito, porque a cadeia ficava no Egito. E por fim, quando ele era governador, também ele foi governador no Egito, porque ele estava no Egito governando o próprio Egito. Aí é evidente que nós aprendemos e que nós podemos aplicar da seguinte maneira: muitas vezes nós estamos no Egito, mas nós não somos do Egito. Eu posso falar isso? É claro que eu posso falar isso. É correto eu dizer também que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas isso só é correto a partir do momento em que você se arrepende dos seus pecados e se entrega para Deus. A partir do momento que você deixa Jesus entrar no seu coração, a partir do momento que você é um verdadeiro cristão, verdadeiramente arrependido e convertido, sim, você pode dizer: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, porque agora Jesus te comprou de volta, houve uma reconciliação, houve uma justificação pelo sangue de Jesus, houve uma expiação pelos seus pecados, houve um trabalho espiritual da parte do Espírito Santo para te levar até a presença de Deus. Agora você não é mais do mundo e você vai se tornar de Deus. Paulo gosta da expressão doulos, escravo. Você deixa de ser escravo do pecado e continua sendo escravo, mas agora você vai ser escravo de Cristo. Você foi comprado de volta para Deus. Então, sim, falar que você é uma pessoa que está no mundo, mas não pertence mais ao mundo, a partir do momento em que você se tornou nova criatura, está correto, tá certo? E você pode fazer essa aplicação
Com certeza. Posso dizer também que o José no Egito, ele não pertencia ao Egito em si, principalmente depois que houve a reconciliação dele com seus irmãos. Houve um momento ali em Gênesis capítulo 45 em que José faz uma reconciliação com seus irmãos e com a sua família. E agora ele volta para o seu ser familiar, ele volta a pertencer aos seus familiares, então faz dele o José que pertence ao seu pai Jacó, ao seu pai Israel e que está governando no Egito. Eu disse que ia explicar por que eu estou usando José do Egito aí nas thumbnails, nos títulos, na descrição. Tá? E a explicação é clara. Para você que já é cristão, que já tem um conhecimento da palavra, você já entende esse conceito de José no Egito e José do Egito. Você já sabe que a expressão José no Egito aponta para o fato de repente estar lá no Egito, mas não pertencer ao Egito lá no seu coração. Da mesma maneira, quando você diz eu estou no mundo, mas não sou do mundo, você já entende isso, você já compreende isso. Mas esse vídeo também quer atingir o coração daquelas pessoas que ainda não receberam esse entendimento, essa revelação, pessoas que muitas vezes não são cristãs, e as pessoas ao procurar assuntos relacionados a José do Egito aqui pelo YouTube, elas escrevem lá na busca José do Egito, né? Dificilmente vão escrever José no Egito, mesmo até aquelas pessoas que já são cristãs e têm esse conhecimento. Então, com a ideia de o YouTube recomendar os meus vídeos, eu tenho colocado José do Egito, por achar que assim o meu vídeo será mais recomendado a pessoas que também ainda não ouviram mensagens como esta aqui, tá bom? Então eu espero que você possa entender que o José do Egito, dependendo do contexto, é uma expressão correta, dependendo do contexto, a expressão José no Egito também vai ficar correta. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e você gostou, deixa seu like aí pra gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficou alguma dúvida, não concordou com o assunto, tem uma argumentação diferente, ou você percebeu ali um ponto que poderia ter sido abordado melhor, deixa o seu feedback aí nos comentários, a gente vai estar lendo e vamos estar trabalhando para de repente responder algum questionamento importante no próximo vídeo, tá bom? Dependendo do comentário, a gente pode responder até no próprio comentário para ajudar cada um de vocês. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou aqui até o final e até a próxima, se Deus quiser.